Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o livro Confissões do Crematório, da Dark Side Books, escrito pela autora Caitlin Dougherty. Acho que é assim que fala o nome dela, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou começar mostrando essa edição muito linda. E essa edição aqui veio com esse corte em vermelho. E ele tem tipo o formato de uma caixa de fósforo, que também representa, né? Ele tá assim por dentro. Aqui é como se fossem os corpos e ele tem um fitilho em preto. Quando eu comprei ou foi pelas Americanas ou foi pela Submarino. E veio essa cartinha aqui. Então eu acho que em qualquer site que vocês comprarem vai vir essa cartinha. Porque normalmente vem marcadores ou alguma outra coisa quando você compra logo no lançamento. Porém, ou quando você compra na própria editora. Porém, eu não comprei nem no lançamento e nem na própria editora. Então, eu acho que sempre vai vir ela. Mas então, esse livro aqui é baseado em fatos reais. E a Caitlin, que é a escritora, vai contar seu dia a dia no crematório. Ela iniciou com seus 22 a 23 anos um trabalho lá. E ela, no fundo, fala assim: lições para toda a vida. A morte é a única certeza da vida. Por mais que a gente saiba que a morte um dia irá chegar, a gente tenta evitar falar sobre isso. Falar sobre a morte ainda é um mito. E aqui a Caitlin tenta retirar esse mito, tentar abrir as portas para as pessoas deixarem de se vendar em relação à morte, porque a morte é uma coisa normal. Não tem como, não tem um porquê de você não falar sobre a morte. E aqui eu fiz algumas anotações, então possa ser que às vezes eu olho pra cá. E a Caitlin, ela começou a ter esse desejo mórbido pela morte quando era bem pequenininha, porque ela presenciou um acidente em que uma garotinha caiu da escada no shopping e acabou morrendo. E isso meio que traumatizou ela, ficou isso na mente dela. E eu fiz uma anotação aqui de uma parte do livro e eu vou tentar ler aqui. Na verdade, vou ver se eu acho aqui no próprio livro pra eu ler aqui pra vocês. Aqui, ó. Ela fala assim: desde a infância, quando descobri que o destino final de todos os humanos era a morte, o puro terror e a curiosidade mórbida lutavam pela supremacia na minha mente. Então, como eu disse, quando ela presenciou a morte dessa garotinha, foi isso que influenciou a ela querer saber mais sobre a morte. E com isso foi que ela conseguiu um emprego no crematório. E quando eu li esse livro, eu li ele em janeiro de 2020, esse ano, e eu não consegui gostar, eu simplesmente odiei o livro. Eu tava louca pra esse livro, porque eu achei essa capa muito perfeita, eu tava louca. E quando eu li eu não gostei, eu fiquei, meu Deus, que ódio, eu odeio esse livro. Mas eu decidi dar uma chance, eu acho que foi mês passado, acho que foi em abril. Eu reli e ele virou um dos meus livros favoritos. Olha o tanto de anotação que eu fiz aqui. Ele virou um dos meus livros favoritos. Porque assim, eu acho que quando eu li em janeiro, eu não tava assim na vibe do livro, mas mês passado um amigo meu faleceu e eu acho que foi isso que abriu as portas pra eu conseguir ler esse livro aqui. E com isso ele virou um dos meus livros favoritos. Eu não posso falar muito sobre ele, porque acho que se eu falar vai virar um spoiler, mas ele fala muito sobre as culturas, como eram tratados corpos antigamente. Porque desde muito tempo, acho que desde o século XX ou XIX, sei que desde sempre tem esse negócio do velório, da cremação, porque eles achavam que se o corpo não fosse cremado, possa ser que a pessoa não conseguia chegar ao seu destino final. E assim vai contar cada detalhe. Tem até uma parte aqui no livro sobre uma cultura que no dia da cremação, a pessoa não pode estar de vermelho. E pelo incrível que pareça, a Caitlin nesse dia da cremação do corpo da pessoa do velório, ela foi de vermelho. Porque ela não sabia e isso foi como se fosse um xingamento no velório. Então meio que ela já passou por muitas coisas engraçadas aqui.
E esse livro é incrível, incrível, incrível. 5 estrelas, recomendo ele bastante. E ele é muito lindo. Lindo assim. Porque ele abre sua mente, é como se fosse um livro de filosofia. E eu tô louca pra ler agora a continuação. Agora deixa eu ler toda a sinopse dele pra vocês, pra ficar melhor. Porque eu não posso falar muito sobre ele. E eu sei que esse vídeo não vai ficar muito grande, vai ficar bem pequenininho. Então, lições para toda a vida. A morte é a única certeza da vida. Então, por que evitamos tanto falar sobre ela? Morrer é inevitável. Sentimos muito, mas pelo menos, como descobriu Caitlin Doggett, ficar a 7 palmos no chão é uma opção. Ainda jovem, Caitlin conseguiu um emprego em um crematório na Califórnia, que foi como eu disse, e aprendeu muito mais do que imaginava, preparando corpos para a incineração. A exposição constante à morte mudou completamente sua forma de encarar a vida e a necessidade de dividir suas experiências transformaram a agente funerária em uma escritora e um youtuber muito peculiar. O resultado é um livro surpreendente, muito surpreendente, repleto de memórias sinceras, hilárias e transformadoras. Real, quando eu li esse livro aqui, abriu muito, muito, muito minha mente sobre a morte. E é uma coisa que eu não ia falar. Acho uma coisa muito, muito normal. E aqui tem uma frase: somos animais glorificados que comem, cagam e estão fadados a morrer. Então, não somos nada mais do que futuros cadáveres. Quase que não sai. E aqui, logo aqui no começo, acho que eu não vou ler pra vocês, mas logo aqui no começo, tem um caso de uma mulher, que é um caso verdadeiro, em que ela foi considerada uma espiã. Eu acho que foi em 1917. Ela foi considerada uma espiã e pessoas que eram consideradas espiãs tinham que ser mortas, fuziladas. E no dia da morte dela, ela teve a opção de ser vendada, mas ela pediu para não ser vendada, que ela queria encarar a sua própria morte. E é uma coisa que quase ninguém consegue encarar a morte. E foi o que essa mulher fez. Em meio à sua advogada, ao padre, todo mundo. Ela quis encarar a morte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olhar diretamente nos olhos da mortalidade não é fácil. Para evitar isso, nós escolhemos continuar vendados no escuro em relação às realidades da morte. No entanto, a ignorância não é uma bênção. Esse é um tipo mais profundo de pavor. Então, pessoal, esse aqui foi uma meio que resenha sobre o livro, porque não tinha como eu falar muito sobre ele. Porém, recomendo muito, muito. E até a próxima.